Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o professor 4.0. É um tema bastante relevante e eu vou explicar para vocês por que a gente utiliza aqui o termo 4.0. Vou compartilhar a tela primeiro com vocês e descompartilhar, porque às vezes na primeira vez a gente não consegue que ela funcione corretamente. Antes de falar sobre as habilidades e competências de um professor 4.0, é importante entender o que o termo 4.0 quer dizer. Então, eu vou explicar ele da perspectiva da tecnologia, porque é um termo que vem aí da tecnologia e do marketing, e depois eu vou explicar para vocês do ponto de vista aí da educação em relação ao professor, porque eles são relacionados. Tem uma relação aí entre as duas áreas. Não quer dizer, gente, que eu vá falar sobre tecnologia do professor, tá? É uma coisa que a gente se engana muito, para quem não conhece, né? Acha que tecnologia é tudo nessa vida, mas na verdade, o que está por trás da tecnologia, que é o ser humano, é mais importante do que a própria tecnologia. Então, como eu falei antes, a tecnologia e o marketing vão trazer aí com frequência classificações apoiadas nessa evolução numérica. Então, a gente vai ter 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e o 5.0 já chegou, mas eu não vou abordar neste vídeo aqui. Na verdade, ele está em implementação, enquanto o 4.0 está finalizando o ciclo, né? Então, é bem importante falar sobre isso. Nós já tínhamos essa classificação em relação às revoluções industriais, então a gente tem a Revolução 1.0, a questão do carvão, né? A 2.0, a 3.0 e a 4.0. Aqui a gente vai chamar de eras da tecnologia e do marketing, tá? Eu vou me apoiar mais no marketing, porque eu tenho uma formação de MBA em marketing digital, que vai me dar o suporte teórico para poder trazer a prática para vocês aqui. A era do 1.0 foi a era de valor dos produtos. Então, foi quando o pai do marketing, que ele se chama Philip Kotler, ele introduziu essa questão da ideia da era dos produtos. Então, ele começou a trazer esse conceito de que o importante era a qualidade do produto que você oferece para o consumidor. Então, não adianta o consumidor adquirir um produto de R$ 10, sendo que esse produto vai durar um mês, em lugar de um produto de R$ 50 que dure 2 anos. Então, essa questão de custo-benefício entra muito nessa era dos produtos, que foi a era 1.0. Foi uma evolução aí na questão do marketing, quando ele começa a trazer a questão do benefício para o consumidor. Então, você já vai pensando aí na educação onde eu vou querer chegar, né? O 2.0 é a era da informação. Então, aqui não basta eu trazer um produto significativo e ele ter vários benefícios. Eu tenho que informar quais são esses benefícios para o meu consumidor. Como que eu utilizo, quais são os outros usos, como o meu consumidor pode se beneficiar desse produto na vida dele. Então, é a informação aliada ao produto. A era do 3.0 é a era do valor. Então, o quanto esse produto modifica a minha vida e a sociedade. Então, é importante que ele tenha um impacto não apenas individual, ali, egocêntrico, mas também de transformação. E nada mais transformador do que a educação, não é verdade? Então, vejam que tem toda a relação aí. Eu já vou abarcar essa ponte para vocês. E a gente tem o 4.0, que está em fim de transformação, que é a era das relações. Então, essa relação da marca com o consumidor final, então, como que a marca se relaciona com o consumidor? Como que essa relação, esse vínculo afetivo acaba se formando? Então, daí a gente tem toda uma questão psicológica que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, porque não é o intuito dele,
Mas essas relações, as marcas começam a perceber que elas não podem ficar distantes do consumidor. Elas precisam se aproximar cada vez mais da vida deles para provocar uma relação e uma reação com o consumidor, marca consumidor e consumidor para consumidor. Então, é a própria pessoa, a gente vê isso muito nas propagandas da Dove, né? Aquela marca de produtos de beleza, né? Sabonete, shampoo, a gente tem pessoas comuns falando com pessoas comuns. Então, aquela ideia da celebridade falando com pessoas comuns começa a ruir nesse momento aí das relações, porque é de igual para igual, né? Então, é bem interessante esse estudo do marketing, porque é assim que a gente estuda as pessoas também. Uma coisa bem interessante que me levou a fazer marketing foi compreender melhor como as pessoas compram, como as pessoas pensam e como as pessoas se relacionam, para eu poder entregar produtos de melhor valor, informando quais são os benefícios e como que eu posso me relacionar com o cotidiano do meu cliente, né? Em relação ao professor, você que está aí na sala de aula, o que que vai acontecer? A gente vai ter esses momentos também 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Então, não quer dizer também que quando eu chego no 4.0 eu abandono os anteriores, ele é só uma evolução, né? No 1.0 é quando o professor começa a tomar consciência do aluno. Então, é quando ele começa a perceber que ele, embora ele dê o livro didático é um complemento, ele não pode reger a aula do professor. É o professor que domina o livro, nunca o livro que domina o professor. Porque eu preciso tomar consciência do meu aluno. Sem essa consciência, meu aluno não avança. Quem avança são os conteúdos, e não são os conteúdos que precisam aprender, são as crianças, né? Uma coisa que mostra muito pontualmente isso é quando a gente dá a sondagem ou a avaliação diagnóstica para a criança. Nós sabemos que precisa ser aplicada essa avaliação diagnóstica ou a sondagem. Muitos professores aplicam e depois não sabem um motivo, como que eles fazem, o que que eles fazem com aquela informação, na verdade, né? Então, porque o meu aluno não foi bem no exercício 4 e no exercício 5. E daí arquiva e deixa para lá. Daí vai trabalhando o livro para depois dar uma nova avaliação para ver se a criança avançou. Só que nem sempre no livro tá a intervenção que ele precisa para aquele exercício 3 e 5. Então, olha a contradição. A escola pede uma avaliação diagnóstica, olha a confusão que faz na cabeça do professor, né? E da criança. Não tem função, não é funcional, porque você aplica a avaliação e não faz nada com os dados que você coleta, porque você tem que dar o livro. Então, para que foi dada aquela avaliação diagnóstica? É quando você não tem a consciência do aluno, você acaba indo para o livro e deixando para lá, né? O que muitas escolas até incentivam, não sei se consciente ou inconscientemente, mas é um erro assim grotesco da educação. O ideal é você conseguir formar grupos ali de acordo com as dificuldades, mesmo que dando livro didático 1 ou 2 vezes por semana, uma rotina para poder recuperar os pontos, né? Que aquela avaliação diagnóstica preciosa mostrou. Então, é quando você foca no aluno e não no livro didático, porque o livro, gente, não precisa aprender. Quem precisa aprender são as pessoas, não é verdade? Não faz sentido você focar em um livro. Consciência do hibridismo é da era da informação. Como eu falei, nem tudo é tecnologia nessa vida. Tenho formação em programação, tenho formação em marketing digital, como eu falei, tenho uma graduação em web design, então, assim, não é pouca coisa para quem é da educação. Não sou um expert, não tenho condições atualmente de trabalhar numa área de TI, porque eu não me dediquei a isso. Eu pego todas essas informações e eu trago para a área aí de educação, né? Então é mais moldado aí para o mercado educacional. Mas onde eu quero chegar? Muitas pessoas têm a falsa impressão de que o mundo digital, né, que é o das máquinas, e o mundo analógico, que é o nosso mundo físico, corporal, são separados. Gente, eles não são. Eles são universos diferentes de um mesmo mundo, né?
Então, a pessoa tem a impressão de que se ela vai fazer um negócio do computador, é diferente do que ela faz na vida real. Não é. Se você realmente se dedicar a entender, você vai ver que quando eu, por exemplo, estou guardando uma coisa numa pasta, é a mesma coisa do que eu abrir uma gaveta e colocar dentro. Então, o mundo da tecnologia, esse mundo que a gente chama aí de tecnológico, que não deveria chamar, deveria ser um mundo híbrido, ou seja, não tem essa divisão, né, essa cortina entre um lugar e o outro. Esse mundo, ele é aberto, então, assim, você pode entrar a hora que você quiser e quem domina ele é você, não ele domina você. Então, essa era da informação, do hibridismo para o professor. Não importa qual é a ferramenta que você vai usar. Ora, o aluno vai precisar de computador, ora, o aluno vai precisar de caderno. Os dois são importantes, porque são tecnologias diferentes. O caderno também é uma tecnologia. Ele precisou ali de um avanço tecnológico para surgir. Então, essa questão de dividir é um erro grotesco também da educação. Você utiliza de acordo com a necessidade e você alterna para que essa criança tenha habilidades e competências diferentes, tanto na questão analógica quanto na digital, e sem ter essa divisão, né? Eu estou dividindo aqui para que você possa entender. Mas ela precisa ter a destreza tanto de escrever à mão quanto de escrever numa máquina. São competências diferentes, né? Deixa eu compartilhar aqui. O 3.0, o professor 3.0, é o que tem consciência do significativo. Eu vou explicar ainda um pouquinho mais depois, tá? Mais brevemente. Eu estou explicando um pouquinho agora, e daí depois eu vou separar essas consciências para vocês entenderem melhor. Não basta ser uma atividade de qualidade se não for significativo para a criança. Então, tem que ser a atividade que está de acordo com o que ela precisa aprender. Eu vou dar um exemplo muito próximo meu, que é a coleção Acelera, do site da loja. Aliás, gente, eu estou muito feliz com essa coleção, porque as pessoas que estão utilizando, eu tenho recebido recados aí, mensagens, e-mails. A coleção Acelera é a coleção 2 anos em 1, que é para tirar esse atraso aí do remoto. E foi feita uma avaliação aqui no estado de São Paulo, é como se fosse uma pré-prova Brasil, vai? Digamos assim, entre aspas, né? E algumas classes que eu tive notícia que estão utilizando o Acelera em sala de aula, além do livro didático ali, que é obrigatório, elas estão tendo um rendimento entre 40% e 50% mais do que as classes que não estão utilizando. Então, você vê a diferença de um material que seja de qualidade e significativo. Porque eu estou trazendo, por exemplo, para terceiro ano, tem um resgate do primeiro ao segundo super rápido, para que a criança possa encher aqueles buraquinhos que ficaram, né? Para poder não ter mais essa lacuna, ou pelo menos ter uma ponte ainda que tênue ali, para poder chegar onde ela precisa. Então, os resultados não são baixos. A última que eu tive notícia foi 48% maior do que as demais salas de terceiro ano da escola dela, só porque ela utilizava de diferente o Acelera. Então, como vocês podem ver, não é pouca coisa, né? Eu vou deixar embaixo do vídeo o link, caso vocês tenham interesse, que eu não me aguentei de falar, né? Que eu estou muito, assim, orgulhosa de poder ter oferecido essa transformação social. Afinal de contas, a gente está falando aqui da era da transformação, né? E quando você traz essa transformação, é a consciência do significativo. Se significa algo para mim, eu me proponho a mudar, eu me proponho a avançar. E a gente tem a consciência da interação. Como que eu aplico de modo interativo, que é o perfil do aluno que nós temos hoje? Não adianta eu me prender nas memórias de infância, sendo que meu aluno tem um perfil de uma geração diferente, né? As coisas que deram certo para o meu ensino, eu posso até contar enquanto história, mas não utilizar enquanto significativo para o meu aluno, porque é significativo para outra era, né? Então, essas relações, como que eu faço elas acontecerem de acordo com o que eu necessito em sala de aula? Isso é bem relevante.
Agora, falando aí de cada um deles muito brevemente, para vocês poderem compreender melhor, a consciência do aluno, quem é esse aluno, como que ele pensa, qual é o apoio que ele tem em casa, como ele aprende, o que ele faz bem, o que tem dificuldade, como eu ensino esse aluno, né? Como que eu chego próximo a ele. Um item que ajuda demais, muitas pessoas não têm formação nessa área, mas é a formação do reforço escolar, gente. O reforço escolar, um curso bem feito de reforço escolar, vai incentivar o profissional a olhar a criança 360 graus. Então, é quando você não apenas tem uma consciência da diferença de reforço, quer dizer, aula particular, reforço, apoio e acompanhamento, como também você começa a considerar itens que a escola não costuma considerar, como a família, a vivência, como que esse aluno organiza a mochila, como que ele coloca os materiais em cima da mesa. Será que alguém ensinou ele a fazer isso ou ele foi colocando do jeito que ele achava que devia ser, né? Então, isso é um item ensinado na escola, ele não vem sabendo como que ele tem que organizar o material na carteira. É preciso um educador para poder ensinar isso, não vem de casa, porque em casa ele não tem a carteira. A carteira é um item da escola. Lógico que um aluno que tem maior organização em casa tem uma tendência a refletir isso na escola. Mas mesmo assim, são objetos diferentes em um espaço diferente. Então, nada melhor do que um especialista nisso ensinar como se faz. É do perito que vem a aprendizagem. Então, a gente tem o curso Reforço Escolar, que pode auxiliar caso vocês tenham interesse. Na verdade, eu vou até falar de alguns cursos aqui, porque como a gente chamou de professor 4.0, foi a ideia a partir de uma trilha de conhecimento 4.0 da plataforma de cursos. Por que 4.0? Porque nós estamos formando 4 consciências no professor. A consciência do aluno em 360 graus é a primeira, que é quando você estuda o reforço escolar e todas as particularidades que envolvem o perceber a essência do aluno enquanto aluno, né? Daí a gente vai ter a consciência do hibridismo. Então, é a união desses mundos que eu falei para vocês. Aqui a gente vai falar sobre informática pedagógica. Para eu poder entender que não tem uma divisão, primeiramente eu preciso entender o que tem de igual no meu mundo e no mundo tecnológico, que eu falei para vocês que não é separado. É uma extensão um mundo do outro, mesmo porque o computador ele é feito com base no cérebro. Então, da mesma forma que funciona seu cérebro, funciona o computador. Da mesma forma que são feitos, que nem a loja virtual. Ela tem até um desenho de carrinho de compras. Então, é como se você andasse com o carrinho colocando itens, sabe? Só que ela tem uma questão inteligente aí, por exemplo, se você coloca itens repetidos, ela vai te avisar. Apenas um item no carrinho, né? Porque ela vai te avisar, meu, você já colocou, para que você está colocando de novo? Então, ela tem lembretes inteligentes que nem sempre a gente tem fisicamente. Ela não vai te avisar, olha, você já tem em casa esse material. Não precisa comprar sabão em pó, porque já tem 3 na sua casa. Às vezes você esquece e não lembra se tem ou se não tem, se precisa ou não precisa, aí você vai lá e compra. No tecnológico, não, ele te avisa se você já comprou. Então, a gente tem essa vantagem aí da memória do computador, que ele é como se fosse um lembretinho, né? Que é bem interessante. Mas, enfim, entender quais são as destrezas tecnológicas de um profissional da educação, entender como que eu faço para ver o computador como uma extensão do meu trabalho, como que eu aplico isso, por exemplo, organizando itens da BNCC no meu computador. Tudo isso é parte do nosso curso de informática pedagógica, que vai ajudar você a compreender melhor o tecnológico e tratá-lo mais como extensão do que algo que as pessoas atualmente, infelizmente, consideram vital, porque não é, tá? Na verdade, algumas coisas são necessárias no físico mesmo. A consciência do significativo. Como que você constrói esse conhecimento, gente? Para você saber construir o conhecimento, você tem que saber como ele é formado. Para você saber como ele é formado, tcharam,
a gente tem o curso Mapas Mentais. Nesse curso, a gente vai ter os objetivos e estruturas de como é formado o conhecimento, como que você faz ele brotar para poder expandir, como que eu monto 4 tipos de mapas mentais. São mapas mentais diferentes. Muita gente manda a criança fazer mapa mental, mas não tem nem consciência que a gente tem em torno de 20 modelos de mapas mentais. E cada um tem uma função diferente. Então, se eu vou fazer um mapa de causa e consequência de um jeito, se é de comparar e contrastar de outro, se é de evolutivo é outro. Então, são mapas diferentes, para funções diferentes, para resultados diferentes. Nesse curso de mapas mentais, eu ensino a construir o conhecimento a partir desses mapas. E, além disso, eu trago atividades práticas para a criança utilizar em sala de aula. Então, é um curso realmente imperdível para quem gosta de construção de conhecimento, que é uma das destrezas necessárias no Educador 4.0. E, para finalizar, como que eu promovo a interação? Aqui eu peguei uma foto de trabalhadores, porque eu achei que ficaria mais pertinente a compreender o conceito. Então, a gente tem o trabalhador, que é o redator, que é esse de óculos aqui do canto, que está bem clarinho, né? Mas tem o desenho de uma pesquisa aqui. Então, ele pesquisa e faz a redação. A gente tem uma outra lupinha aqui, essa daqui é a pesquisadora principal, né? A moça aqui que está entre os rapazes. E a gente tem 2 meninas aqui à direita, que são as criativas, a gente chama de criativo na área de marketing. Eu, na minha empresa, no Grupo Polidoro de Educação, eu sou da área de criativos. Então, eu produzo conteúdo. Naturalmente, eu tenho que fazer também pesquisas, né, e redação, mas é em escala menor do que eu faço parte de criatividade. Então, como que eu promovo a interação? Eu preciso identificar a consciência do aluno, a consciência do hibridismo, a consciência lá que eu falei para vocês do significativo, para eu poder chegar na interação. E a interação, ela é permeada pelas metodologias ativas, que não são novas, gente. Esse conceito de metodologias ativas, elas datam aí de 1700 e alguma coisa. Que lá no curso de metodologias ativas eu trago para você a data certinha. Foi um educador, filósofo educador, que veio com essa ideia e ele trouxe um livro inteiro que vai falar sobre o assunto das metodologias ativas, para depois passar para outros pensadores que deram continuidade e hoje a gente tem elas aí em voga, então é moda, né? Mas muito cuidado com o que chamam de metodologia ativa, porque ela não tem relação tão estreita assim com a tecnologia. A tecnologia é apenas um recurso dependendo da metodologia que você vai utilizar, mas não que ela seja o primordial. O primordial de uma metodologia ativa é a interação entre pessoas, não é a interação com a tecnologia. Muitas empresas de tecnologia nos fazem acreditar ou querer acreditar que para você trabalhar com as crianças você precisa de máquinas. Não se deixe enganar, nós somos professores, nós temos que ter consciência que não é necessário. Metodologia ativa se chama ativa porque é ativação entre pessoas, não ativação entre máquina e pessoa. Né? A máquina, ela só condiciona ali, guarda, né, o conhecimento. Ou ela faz um intermediário assim entre a interação. Porque eu posso escolhê-la como recurso, mas não que seja primordial para mim. Então, como eu falei para vocês, o professor 4.0, ele vai ter essas 4 habilidades. E para poder auxiliar, a gente tem aí a trilha Professor 4.0, que tem uma vantagem exclusiva, que você adquire os 4 cursos e paga apenas 3. E daí, para você saber mais, você vai entrar lá no site da plataforma, que eu vou deixar o link embaixo do vídeo. E também, se você tiver mais dúvidas, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp, que eu vou deixar embaixo do resumo. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Essa trilha é válida apenas para setembro de 2022. Caso tenha passado, você pode entrar em contato com a Cirlei para se informar como que você pode ter acesso a essa trilha.
beleza? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.